E aí, gente, tudo bem? Ciência aqui. No episódio de hoje a gente vai falar sobre um livro que eu, na verdade, des- descobri não, vai. É um livro conhecido, mas eu ouvi falar dele enquanto fazia pesquisa para outro livro de teologia, que é o livro Poética de Aristóteles, né? É um livro bem pequeno, tem poucas páginas, né? Tanto que na referência que eu vou deixar embaixo, ele já é com vários livros, né? Tem livros que são tão pequenos do Platão e Aristóteles, por exemplo, que eles normalmente são publicados junto com outros que também são mais ou menos pequenos, né? Um exemplo é Estadista e Leis, que são livros pequenos. E poética, né, no grego, usado aqui né, bem no comecinho do livro, é poéticas, né? Uma coisa importante também é que, por mais que a tradução seja muito boa, é sempre bom ter uma tradução que venha com o texto grego do lado, né? No caso, a referência embaixo usa isso, e você consegue ver algumas palavras, traduzir elas às vezes a tradução não tem como traduzir da melhor forma possível, né? Até porque essa tradução é um pouco mais antiga. Então, no caso, se você manjar grego, né? No caso, o que eu aprendi foi o Koine, né? Não é o clássico, mas dá pro gasto aí para alguns termos, né? Que a gente vai falar aqui. Então, sempre é bom ter um com os dois, né? O que esse livro trata sobre? Eu, inicialmente, queria achar um livro sobre comédia de Aristóteles. Só que esse daqui também fala sobre isso e fala sobre a estrutura de uma. Não de poesia, mas uma estrutura de uma história. Né? Eu vou citar mais ou menos na ordem as coisas que ele fala. Eu vou comentando sobre, né? Por exemplo, mais ou menos no começo ele vai falar que comédia, como dissemos, é a mimética do vil. Mimesis faulotero. É mimética do que é grotesco, né? De personagens, mas não totalmente perversos. Aí vai continuar, né? Na verdade, o risível é uma categoria do vergonhoso. Vamos até aí. Qual a questão aqui? Que é mimética, né? Nesse contexto tem a ver com imitação, né? A mimética do vil tem a ver com a imitação do mal. Dentro de uma história, uma comédia. Não é do vil no sentido de mal, de uma coisa ruim, uma pessoa batendo na outra, ou, enfim, ofendendo. É no sentido de algo que não é. Que é obviamente uma peça, né? Uma ficção, um personagem, mas que ele é de uma forma que é totalmente distinta da realidade ou do que normalmente as pessoas acham que é normal. Qual exemplo mais claro que eu posso dar de mimética do vil, né? Nesse contexto. Eu creio que talvez muitos saibam quem é o Igor Guimarães, por exemplo. É um comediante. E tem um episódio do Paloma Lei, alguma coisa assim, que ele postou no canal dele. Aquela série é literalmente isso. É a mimética do vil. Os personagens, eles agem dentro do contexto de escritório, né? De uma forma grotesca. Não grotesca o suficiente pra gente achar uma coisa totalmente sem sentido. Mas ao ponto de ser engraçado a forma como eles lidam com coisas que são cotidianas, né? No primeiro episódio tem coisas como contratação de pessoas, tem coisas como lidar com competição de outras empresas, enfim. Ou ao ensinar funcionários são coisas da vida cotidiana, são coisas normais do setor de trabalho, do escritório, mas que é extrapolado de uma forma, é uma imitação, só que de uma forma tão extrapolada e diferente do ponto de vista engraçado, né? E o que é engraçado não tem como se explicar, né? É uma coisa que você olha e você ri de forma autêntica. E tem formas de você fazer isso, né? Então, é literalmente aquilo. Aquela série que tá com 2 episódios ainda, do Igor
Guimarães, né? A advogada Paloma, no caso, é a mimética do Vil. E aqui no contexto ele vai dizer que personagens que não são totalmente perversos. Nesse contexto, seria melhor saber de personagens que não são totalmente grotescos, né? Que não são totalmente fora da realidade. Embora eles, obviamente, são muito engraçados. E, obviamente, o comportamento deles não é o comportamento de uma pessoa normal no setor de trabalho. Mas isso que é legal. Uma extrapolação do normal. Que é o que faz algo ser engraçado, né? Ele vai continuar aqui. Na verdade, o risível é uma categoria do vergonhoso. E eu concordo muito com isso. Por isso que essa obra é tão importante, porque dificilmente as pessoas vão querer falar sobre algo, sobre os princípios de algo, como uma comédia, por exemplo. Eles normalmente falam o que os outros falaram. Se, então, por exemplo, você vai ler um livro sobre esse tema, de hoje em dia, a pessoa fala, ah, Aristóteles disse isso, Sócrates disse isso, tal pessoa, então, no tempo medieval disse isso. Aqui a gente não tem uma pessoa cita Aristóteles aqui não cita os outros, ele fala do seu próprio conhecimento sobre esse tema, né? E ele tenta argumentar os princípios desse tema. Isso que é legal, né? E é algo mais original, né? Do que só uma coleção de várias do que as pessoas disseram. E normalmente quando alguém vai falar sobre comédia do ponto de vista grego, eles simplesmente vão dizer o que os outros disseram. Então risível, o que a gente dá risada é a categoria de vergonhoso. Ele vai dizer porque o risível se resume a qualquer falha, uma parte importante, falha, ou vergonha que envolve nenhuma dor ou destruição. Mas obviamente a máscara risível é algo que é feio, retorcido, mas doloroso. Tinha aquelas máscaras, por exemplo, da, de ópera, enfim, coisa do tipo. O Cavaleiro Zodíaco também tem, que são máscaras definindo emoções, né? Por exemplo. Que são emoções totalmente extrapoladas, né? Uma cara totalmente. Uma felicidade extrapolada, uma tristeza extrapolada. É uma imitação, né? O ator que tá com aquela máscara, ele tá imitando o comportamento daquela emoção, que é uma coisa distinta humana, né? Também, animais também têm emoções, mas mesmo assim, a mimesis do ser humano Aristóteles vai dizer que a mimesis do ser humano é superior à dos outros animais, e de que na verdade é isso que faz eles serem mais inteligentes, nós no caso, né? Que a nossa mimesis é muito mais é, elevada, né? Nossa capacidade de imitar, extrapolar o vil, que é vergonhoso. E normalmente a gente ri muito de personagens em comédias que estão em posições vergonhosas, né? Muito do que a gente vê dos comediantes, eles estão fazendo algo que é vergonhoso que a gente nunca faria, talvez, na rua ou no tipo, jogo defante da vida, por exemplo. O cara vai na rua e fala um monte de merda e é engraçado porque é totalmente fora do padrão, entre aspas. Não que a gente talvez não faria algo naquele sentido, mas às vezes é extrapolado ao ponto de que é engraçado, né? É a extrapolação do habitual, né? E é legal, um tipo de forma de entretenimento, né? Ele também vai falar sobre tragédia, né? Só que ele vai falar de uma tragédia de uma coisa específica. A tragédia ele vai dizer que não pode ser uma pessoa, por exemplo, indo de estado ruim pro bom, no final. Tem que ir de estado bom pro ruim. O problema é que nem todas os filmes ou séries ou livros que são de tragédia, eles vão do bom pro ruim. Então, o cara é rico e vai ser pobre, ou ele tem prosperidade, depois fica num lugar ruim. Às vezes não. Por exemplo, o Samurai X, por exemplo, é uma tragédia. O filme Rush Betrayal. Mas ele não. É um filme que o protagonista ele nunca tá numa posição elevada socialmente, economicamente. A tragédia em si tem a ver com a romance ali na série, né? Então, não necessariamente a tragédia que ele descreve aqui, pelo menos hoje em dia, talvez na época dos escritos que tinha naquela época, das histórias que tinha naquela época, na Ilíada, na Odisseia, que ele cita no livro, né? Ele diz que é a Ilíada
tinha uma estrutura simples e a Odisseia tinha uma estrutura complexa, por exemplo. Ele vai dizer que normalmente na tragédia o personagem vai do luxo pro lixo, né? Mas hoje em dia a gente vê várias histórias que na verdade não tragédias, né? Que não necessariamente são até ruins, né? Se você pegar um filme que não é canon, Samurai X, que é uma tragédia, é o Reflection, que no final o personagem ele morre, né? Que é um final triste, né? Uma tragédia tecnicamente. O personagem morrer cedo. E no contexto do Reflection, acho que nem tinha filho ainda. Se bem que não é canon, né? O canon do Samurai X ele tem filho e fica bem depois. No caso, seria uma tragédia. Só que o personagem ele não foi de uma. O foco não é prosperidade para menos prosperidade. É a morte, no caso, né? Morte que cria o aspecto de tragédia um, nesse anime, né? Nesse mangá. Aí ele divide a tragédia em alguns pontos, né? O plot, ele vai dizer que o plot é mais importante que o personagem. O plot é o MacDuff da história. O MacDuff é muito usado em quadrinhos, né? O MacDuff é o vilão principal, o objetivo principal. É o que faz o negócio andar, né? Ele também vai dividir o plot em começo, meio e fim e diz que o começo é aquilo que não precisa necessariamente de uma razão. Então, sei lá, o personagem ele é fraco e quer se tornar forte. É muito comum esse tema em manhwas, né? Tem um gênero chamado o MC que tá fraco e quer se tornar forte. Ele treina pra isso. Alguns ele já começa forte, alguns ele reencarna e já é forte. Ele treina pra ficar forte. São vários tipos de plots que nisso não necessariamente não precisa ter um MacDuff, né? Não precisa ter um. Ele não precisa ter uma razão que tem que ser óbvia, né? Embora o início vai fazer a pessoa ficar ligada na série, né? Por exemplo, no começo do Star Wars, no primeiro filme, a gente vê o Darth Vader numa nave, ele tá tentando pegar precisa Leia lá e tal. Começa com bastante ação, normalmente, os filmes de Star Wars. Mas mas tem a explicação antes, você não tem uma noção do começo ali, aquilo é o epicentro de tudo que tá acontecendo. Porque tem uma história antes daquilo que vai fazer aqueles eventos acontecerem no filme, primeiro, né? Se você pegar a história do Star Wars como um todo, né? Tem muitos eventos anteriores que fazem aqueles eventos nos primeiros filmes acontecerem, né? Não tô falando da trilogia posterior, né? Que conta a história do Anakin. Tem coisas anteriores, né? Então, nos livros, nos mangás de Star Wars, nos quadrinhos. Os livros de Star Wars são tão grandes, né? Que tem mais de 300 livros. Livros bons, até. Eles mandaram fazer, né? Star Wars Legends, que não é canon mais, mas... O Aristóteles vai dizer que tem começo, meio e fim. O começo é aquilo que não precisa de razão e causa. O fim, ele precisa de razão e causa. E aí ele vai também falar depois sobre contradição, né? Eu queria dar pra aplicar aqui. Que às vezes uma história pode se contradizer quando ela não tem um fim que deriva do começo e do meio, né? Ele não tem uma estrutura lógica dos acontecimentos. Ele até disse que é possível você criar uma história que os acontecimentos não sigam uma série de acontecimentos lógicos, né? Seria uma história mais metafórica. Muitos filmes fazem isso, né? Teve um filme foi produzido pelo Obama, né? O Obama mesmo, presidente, ele produziu um filme recentemente, tá na Netflix. E o final ele é meio estranho. É interpretativo. O filme é interpretativo. Então, ele tem uma metáfora, né? O filme Inception também do Christopher Nolan, que tem o DiCaprio e tal. Também é um filme metafórico. Tem vários filmes que eles são metafóricos. Outros são mais objetivos, né? Você tem um começo, meio e fim, mas você tem uma sequência de eventos que mostram o que vai acontecer. Um filme que também é metafórico do Christopher Nolan, ele gosta de filmes assim, né? É o Amnésia. Um filme muito bom, por sinal, dos melhores que eu já vi do Nolan.
Então, o plot tem começo, meio e fim. Ele tem o Macduff, ele tem uma sequência de eventos que faz a história acontecer. E ele vai dizer que o Aristóteles, você pode concordar ou não, né? Ele vai dizer que não é o personagem que faz a história rodar. O personagem é importante, ele tem que ter caráter, ele tem que ter as falas, o comportamento dele tem que ser algo que vem do seu caráter, a sua imagem impressa do que ele é. O caráter que significa, pelo menos no grego do Novo Testamento, caráter, no em Hebreus, uma imagem impressa, que é a representação de uma pessoa. Isso fica claro pelas suas ações. Tanto que a mimesis, ele vai dizer, o tradutor vai colocar uma nota, tem a ver também com a representação, né? Mimesis tem a ver com a representação de algo. No contexto que a gente viu antes, a comédia seria a representação do vivo. A própria atuação é uma representação de um personagem. Que não é necessariamente como você é na vida real, né? Com certeza não é como você é na vida real. Walter White na Breaking Bad, por exemplo, é uma representação de alguém que se tornou normal com o tempo, né? Progressivamente. Tem uma sequência de eventos e o Macduff é o câncer, né? Sem o câncer a história não rolaria. Aquilo é que faz tudo acontecer. Embora que com o tempo o câncer não vira mais o Macduff. O que vira o Macduff é o próprio personagem gostar do que ele fazia, né? Então o personagem é importante, mas o plot ele é mais importante. O plot do Breaking Bad é uma pessoa que teve câncer e tá tentando recuperar a família, inicialmente. Mas depois isso muda. O Macduff muda. Tem a dicção também, vai ser algo da tragédia, que ele vai dividir em formas que você representa a sua forma de entregar a história, gramaticalmente, pensamento, espetáculo e poesia lírica, que não necessariamente é necessária, né? Mas o espetáculo. No Samurai X, por exemplo, no Trashing Tale, um dos filmes, nas ovas, né? O espetáculo é no final, né? Você vê algo que você nunca pensaria que ia acontecer. Eu, por exemplo, fiquei de boca aberta. Não aconteceu. Eu vou dizer que assim, os eventos e o plot são o objetivo da tragédia. E o objetivo é o mais importante de tudo. Então qual que é o objetivo da tragédia do Samurai X? Por exemplo, no primeiro filme. É mostrar como a sequência de eventos, decisões erradas do personagem, culminou em ele perder a pessoa mais preciosa para ele. Embora a pessoa que ele conheceu por causa disso, a pessoa tinha perdido uma pessoa querida pra ela porque o cara matou ela. Na série. O Samurai X, o Kenshi no caso. Porém, ela se apaixona por ele, mesmo ele tendo feito algo ruim pra ela, né? É um tipo de amor incondicional que até é um espetáculo também, né? É algo totalmente. Eu creio que existe, mas é um amor condicional que é bem condicional mesmo. Ele fez muito mal pra mim, né? Ele existe. Ao ponto dela dar a vida por ele na série, né? E essa é a tragédia. Ela deu a vida por alguém que fez um mal pra ela sem saber, no caso, né? Alguém que era o receptáculo de ódio da pessoa, foi na verdade transformado de amor. E isso é tirado porque ela morre pra salvar o personagem principal, no Samurai X, né? Essa é a tragédia. É a beleza da tragédia, né? Entendeu? É um amor incondicional também. Que no filme Reflection também acontece, né? Da outra mina que tá com ele. Tem que se sacrificar pra salvar ele, mas ela não morreu, no caso. O cara perdoou ele lá e tal. Então eu creio que no contexto de Aristóteles vai ter coisas que não são aplicáveis para algumas séries que eu falei. Mas com certeza a gente tem uma estrutura ali que ainda continua valendo no mundo atual, né? Nas obras que a gente vê atualmente. Ele vai dizer que por causa que a tragédia é uma mimesis não de pessoas, mas da ação e vida. Então, por isso que o plot é mais importante que o personagem, né? Porque a representação do vil na comédia, ou a representação do trágico na tragédia,
Ela tem que ver com a ação das pessoas, a vida. Não o caráter do personagem. Não que o personagem não seja importante, mas é o objetivo do personagem que é mais importante. A representação que ele quer dar. No caso do Walter White, é uma representação de alguém que quer fazer algo vil por uma coisa boa, né? Quer salvar a família. Mas no caso, isso é uma ilusão, né? Porque ele acaba fazendo ao contrário. Ele vai dizer que, assim, que em terceira importância é o pensamento, que é a capacidade de dizer o que é pertinente, apto, em que os discursos formais é a tarefa da política e da retórica. Os antigos poetas fizeram as pessoas falar politicamente. Os do presente fazem eles falar retoricamente. Né? Eu não tenho como interpretar isso aqui corretamente, mas está falando sobre pensamento, que é uma parte da tragédia. É o plot, caráter, dicção e pensamento, a quarta parte. E tem a ver com você dizer, o personagem tem que dizer aquilo que tem relação com o seu objetivo, com o seu plot, com o seu caráter, né? Se eu ver o Vegeta do Dragon Ball agindo que nem um idiota, que nem um Goku, vai ser estranho, vai ser uma contradição. Ou se ele fazer, tipo, tem ações que você pode ver no anime que você não pensaria que ele talvez faria. Então, o autor, ele é bom quando o personagem ele é fiel ao caráter que ele representa ao longo dos eventos da história. Ao longo do que a gente espera daquele personagem. Então, o Vegeta é um cara mais esperto, mais calculista. Liga mais pra si mesmo, entre aspas, que para outras pessoas. Enfim. Eu ia dizer que o personagem é aquilo que revela a escolha moral, isto é, quando não está claro que tipo de coisas alguém escolhe ou rejeita. Isso porque os discursos em que não é nada em si, o discursante escolhe ou não rejeita o caráter, não tem caráter, né? Então, essa parte é importante, né? Então, o personagem, em diversas situações, ele vai ter que escolher o que ele tem que fazer, né? Tem uma série de manhwas, né? Que o foco é o personagem é vilão. Talvez não seja vilão o mais possível de mal possível, mas ele age normalmente pro lado escuro da força, né? Ele é tipo um anti-herói. E você espera nessas histórias que ele seja vilão. E é legal que ele seja em algumas histórias. Em alguns manhwas, né? Porque não sabe, manhwa é mangá coreano. Então, você espera que o personagem revele em determinadas situações aquilo que tem a ver com seu caráter, né? O problema é que muitos personagens hoje em dia eles são bonzinhos. E Aristóteles fala que o personagem normalmente tem que ser bonzinho. Mas eu discordo. Quando você mostra as falhas do personagem, elas são falhas humanas. Até falhas grotescas, como no Harry Potter, por exemplo, no livro. Você vai ver que você vai se identificar melhor com aquele personagem, né? Tipo, ele é um ser humano, ele é. Isso é uma coisa importante, né? Ele vai dizer, por exemplo, a diferença entre história e poesia, né? A diferença entre o historiador e o poeta não é entre o uso de verso e prosa. A obra de Heródoto poderia ser versificada e seria o mesmo tipo de história, em verso, assim como em prosa. E tem vários aspectos da Ilíada da Odisseia que tem a ver com história, tem também, né? Mas enfim. A questão é que Heródoto, a história em si, ela não busca ser um poema, né? Mas ela poderia ser descrita como um poema, essa é a questão. Só que a prosa, ela é mais útil na descrição de eventos do que o verso. Que o verso, Aristóteles vai dizer que é uma coisa mais metafórica, mais filosófica. Até o termo no grego tem a ver com essa questão, né? Com algo que é mais universal, ele vai dizer. Né? A poesia, né? Então, a prosa ela é mais aquilo, sabe? Os eventos acontecerem. Ele vai dizer isso. Não, a diferença é essa, que um se relaciona com eventos atuais e outros com o tipo de coisas que poderiam acontecer, no caso a poesia. Consequentemente, a poesia é mais filosófica e mais elevada do que a história, já que a poesia se relaciona com o universal, enquanto a história com o particular. Então, você vai contar sobre a história da China. Então você vai analisar documentos históricos, livros e tudo, e tentar analisar o que você tem. Sempre vai ter buracos na história, porque tem documentos que não estão mais disponíveis, mas você quer se reconstruir
aquilo que aconteceu, né? Mais fiel possível. Se você quiser escrever uma poesia sobre a história, aí vai ser além do Rei Arthur da vida. Os contos nórdicos, né? Tem talvez um pouco de história ali, mas são mitos baseados em história que são totalmente exagerados, né? Pra tentar imortalizar a história ou cultura de uma época, né? Aí sobre o plot simples e ações, ele vai dizer a episódio que é pior. Aí ele vai dizer, por episódio que eu quero dizer o plot em que os episódios seguem um ao outro sem probabilidade ou necessidade. O que significa? Pensa numa série. Ela tem uma série de eventos. Diferente de um filme, a série ainda tem uma série de eventos que são mais episódicos, né? São maiores, se chama episódios. Porém, você vai, por exemplo, no Naruto ou em qualquer outro anime, a gente tem os fillers, né? Fillers é quando o anime tá acompanhando o mangá. Você tem que fazer o. Pra você não ter o hiato, né? Pra continuar tendo animes, você faz os fillers, né? Mas eles não têm muito a ver com a história. Eles estão inseridos na história, mas eles não têm necessidade. É o que Aristóteles está dizendo aqui, né? Que ele considera episódio que é pior porque vários eventos não têm necessidade nem probabilidade de acontecer. Vários eventos em fillers nunca aconteceriam na vida real. Por exemplo, tem um filler que é o Guy e o. Se você já assistiu Naruto, né? É o Guy e o Rock Lee contra a Quatro Caudas do Naruto. Isso nunca aconteceu. Então, os eventos ali não são prováveis nem necessários, não necessariamente normais. Então, por isso, são inúteis, né? Ele vai continuar, né? Tais peças são compostas por péssimos poetas em nome dos atores, pois ao compor pedaços de amostra e alongando o plot, além da sua capacidade, eles frequentemente distorcem a continuidade. Isso acontece em muitos filmes, né? Você tem vários eventos que são inúteis, né? Que você fala, pô, mas eu não tô dizendo que tudo é inútil. Porque, por exemplo, nos filmes do estúdio Ghibli, vão ter várias cenas que elas aparentemente são inúteis. Por exemplo, de personagens só relaxando ou fazendo algo que não tem a ver com a história, necessariamente. Fazendo algo comum da vida cotidiana, por exemplo. Só que essa é uma propriedade do filme do estúdio Ghibli, que ele mostra através disso, e muitos animes mostram isso em mangás, da cena em si, da normalidade dos atores, né? Que eles estão realmente num ambiente que existe, entre aspas, né? Então é uma propriedade dos filmes do Estúdio Ghibli que não distorce a continuidade. É parte da história, embora, entre aspas, pareça inútil, né? Eu vi um vídeo da gringa falando sobre isso, né? Também. É, não vou conseguir deixar na descrição, mas se você pesquisar Estúdio Ghibli Cinematography, talvez você ache alguma coisa. Então, várias séries têm isso. Episódios que são inúteis. Episódios que não acrescentam nada à história. Alguém pode discordar que algum episódio ou outro não acrescente no Sword Art Online, por exemplo. Eu acho que toda a terceira temporada. Terceira temporada? Não, o segundo arco da segunda temporada. Ele foi inútil, na minha opinião. Ele não acrescentou nada à história, na minha opinião. Na minha opinião, tipo, se você viu o segmento da história, aquele arco não acrescentou nada na história. Na minha opinião. Então, por mais que seja canon, eu creio que não era necessário. É uma questão pessoal, né? Não tem certo e errado nesse contexto. A pessoa gosta de sorvete de baunilha com chocolate porque é uma decisão pessoal, né? No meu caso, eu acho que tem episódios, por exemplo, do Outline que são inúteis, né? Eu já assisti milhares de vezes todas as temporadas. Então, eu acho que eu posso falar sobre isso, né? Por exemplo, no Avatar: A Lenda de Aang, eu creio que tiveram episódios que foram inúteis, mas eu creio que a maioria é útil. Os 60 episódios, se não me engano, de toda a história do Avatar: A Lenda de Aang, eu creio que, por mais que eles são episódicos, obviamente, acho que não é episódico, acho que eles não são episódicos, porque o contexto da Aristóteles aqui, episódico seria algo que não segue, é uma perícope, né? Uma perícope é um texto que tá numa região de um texto que ele não acrescenta nada à história, ao ponto que você tirar ele não vai fazer diferença. Então, você me pergunta, qual dos episódios do Avatar talvez você apagaria? Eu talvez apagaria um episódio que é humor cômico, né? Antes da
entre aspas, do épico, né? Aristóteles fala do épico, né? Épico é diferente da tragédia, você quer ver o herói vencer. No caso, o Avatar de Aang, ele o Macduff é o Senhor do Fogo. Sem a existência do Senhor do Fogo, não teria a história da nação. Sem ele derrotando o Senhor do Fogo da forma que ele fez, ele libertou, entre aspas. Libertou não, né? Ele só tirou o líder de uma nação que poderia destruir o mundo, né? Mas enfim. Tudo de mal a pior depois também. Mas a questão é que nesse contexto, memória o plot episódico é o que não tem necessidade. Então, que episódios talvez você tiraria de alguma série que você assistiu, né? Ele vai acontecer, ele vai dizer, né? Esses elementos devem emergir da própria estrutura do plot, tais que eles sucedem dos eventos precedentes por necessidade ou probabilidade. Assim como faz uma grande diferença se as coisas acontecem por causa ou apenas depois dos antecedentes. Então, o que ele está dizendo aqui? Isso aqui na página 65 do livro que está na descrição. Tudo que você tem na história tem que emergir do plot. Mesmo o personagem também. Então, o plot da... Por exemplo, eu tava lendo um mangá agora, que é... Eu esqueci o nome, mas... É um gênero não muito comum, né? O personagem era muito forte, de outro mundo. Ele reencarna em outro mundo. Numa China feudal. E aí ele quer se tornar mais forte, né? Proteger a família dele e tal. É um mangá de cultivação, né? É o Xia, eu acho o nome do tipo de literatura coreana e chinesa que tem a ver com isso. O Xia. Eu já li muitos mangás sobre esse gênero, né? Tem vários subgêneros também. O plot em si é o personagem reencarnar e se tornar mais forte e proteger a família dele. Não tem o Macduff, óbvio. Ele só quer ser mais forte, Ele só quer ser mais forte, por enquanto, né, na história. Não tem um vilão no momento grande. Não tem uma... Por enquanto, a estrutura do plot não demonstra nenhuma questão épica, né? Tem muitos manhwas, por exemplo, isso aqui é literalmente o gênero é construção de reino, né? Como o Beginning After the End. Literalmente você quer construir um reino. O que é construir um reino? É você construir um país, né? De repente o personagem é um príncipe, ou ele é um escravo fraco que depois vai treinando, começa a ficar forte, né? Vai pra parte militar, depois pra parte política, depois pra ser rei. Tem muitos manhwas assim. Ou é uma princesa que tem que é o foco nela, enfim. Tudo deve emergir da estrutura do plot. Então todas as ações que o personagem tem que fazer tem que ter uma razão. Não tem um gênero, né? Só que nem sempre essas razões elas são tão boas quanto elas parecem ser, né? Porque às vezes é algo tão padronizado que você não vê um plot. Você só vê uma sequência de eventos episódicos que talvez não tenham sentido de acontecer. Então, o que é um bom filme, por exemplo, um bom mangá? É um que ele não continua porque ele tem que continuar, mas um que a história ela continua por si mesma, de forma orgânica. Eu creio que o One Piece tem partes que talvez poderiam ser retiradas, mas a maioria das partes elas são bem construídas, né? Os arcos. Eu não creio que tenha um arco inútil no One Piece. Eu creio que tudo na estrutura da história amarra para que tudo aconteça corretamente, né? Outros ele também adiciona aqui o prólogo, episódio e êxodo. Também são relacionados à tragédia. Normalmente o personagem vai dar prosperidade para a diversidade, sempre através de um erro, né? Um erro dele, pessoal. Ele também fala sobre os elementos da dicção na página 99. São elementos, sílaba, conectivo, nominativo, verbo, conjunção, reflexão e statement, que eu preferi não traduzir, né? Só a sua forma de escrever, né? De entregar o que você quer escrever. Ele vai dizer que a Odisseia é uma obra-prima de dicção. Você pode usar tanto clareza
ou banalidade, o uso das metáforas no seu drama. E o que é clareza? Os eventos são claros e fáceis de entender. O que é banalidade? Você não os eventos são metafóricos. Você não consegue entender totalmente o que aconteceu. Como no Tenet, que é um filme do Christopher Nolan, como no Homem Duplicado também, nunca entendi o final. Então, tem esses filmes que eles são totalmente metafóricos, né? Você não entendeu o que. Você tem que pensar para entender o que quer dizer, né? Alguns são bem sucedidos nisso, outros não. Tem também os 5 tipos de criticismo, né? Que são a impossibilidade, irracionalidade, o que é doloroso, contraditório e contrário para os padrões artísticos, né? Isso aqui é importante para quem é crítico de teatro e cinema, né? Ou de mangá, de anime. Isso é importante que ele cita, porque o que é uma impossibilidade? É algo que o personagem nunca faria. Ou algo que o plot nunca permitiria. Eu não acho que no Dragon Ball Super, eu não acho que o plot seja bom. Por quê? Porque eu não creio que toda a história do contexto do Dragon Ball permita que o plot viesse para aquele tipo, né? Por exemplo, tinha o Supremo Senhor Kaiô no Dragon Ball. E eles eram seres mais fortes. Depois o Majin Buu seria mais forte. Só que depois eles, no Dragon Ball Super, eles adicionaram coisas que não tinham sido adicionadas anteriormente nem mencionadas, né? Quando você adiciona coisas que são totalmente fora do contexto de toda a história que é enorme do Dragon Ball desde criança, você cria um neologismo, né? Você cria algo totalmente novo. Nada contra isso. Mas é meio difícil de acreditar. Como que tem algo totalmente novo que nunca foi mencionado e agora você menciona seres que são totalmente mais fortes sem nenhum motivo. É o que acontece no Boruto, por exemplo. Também que é um horrível, né? Eu não acho que. Eu acho que é totalmente episódico, né? O contexto de Aristóteles é inútil no Boruto. Tem algumas lutas interessantes, mas a questão é que a impossibilidade, né? Aquilo eu acho que seria impossível, dado o plot da série, né? Por isso que você tem que ter começo, meio e fim. Você tem que ter um fim. Você tem que ter um objetivo, né? Se você não cumpre esse objetivo, Death Note, por exemplo. É um anime que tem começo, meio e fim. Acabou. Zero no Tsukaima, começo, meio e fim. Another. O outro. Deixa eu ver. Young-B, que é um mangá muito conhecido, muito bom. Que é relacionado ao Gosso. Também é um mangá que tem começo, meio e fim. Tem começo, meio e fim. O Young-B, que é um dos melhores mangás que eu li na minha vida. É esse o plot, no geral. Vai se desenvolvendo ao longo do tempo, mas é um personagem que perdeu a memória, mais ou menos. É o cara mais forte possível. Um guerreiro lendário. Que teve as suas memórias apagadas, alguma coisa assim. E a questão que se envolve relacionada a ele é a espada. Eu vou falar de espada celestial porque eu não lembro o nome da espada, mas é uma espada tão forte que ela tá até num reino diferente. Que ele vai até lá. Precisa de um medalhão pra isso. E o foco é a estrutura que leva aos eventos dele lutar com a pessoa que queria usar a espada pro mal. E ele é um gosto, né? O que é um gosto no contexto do coreano desse mangá? É um expert, né? É um cara que é totalmente forte, mas que é totalmente desconhecido, né? Ele não tem nenhum clã, ele não tem nenhuma formalidade associada a ele, ele só é forte. E muito forte. Tipo, no nível dos maiores de todo do mundo, da história, né? E você vê como ele, depois de recuperar a memória, de tentar. Uma menina pergunta pra ele, né? Por que você vai até lá só pra se matar, né? Só pra lutar contra aquele cara e perder, talvez. Ou talvez não faria sentido você lutar. Que nem no anime, que é o. Como é o nome? Esqueci o nome. Tem um Code Geass também, que tem a ver com isso. Cowboy Bebop, por exemplo, no final. O personagem pergunta a mesma coisa. Você vai até lá, você pode até morrer nessa luta. Aí o cara fala, né? Eu só vou lá pra
ver se eu estou mesmo vivo, né? Essa questão relacionada ao personagem, né? É o plot envolvido, né? O, o que o personagem fez foi tão ruim, tão terrível, que ele tem que resolver, que não resolver aquilo seria pior que a morte, né? Ele tem que resolver aquele embate que teve no passado, né? Tem essa questão, você pode esquecer o passado, mas o personagem não consegue viver com aquilo, né? O próprio God of War, o Kratos, por exemplo, ele vive com aqueles pesadelos. Ele não consegue esquecer o passado. E isso leva a todo o plot do God of War. Eu até vi um comentário no canal do YouTube que todo o plot do God of War se resume a um cara que não conseguia dormir direito. Ele lembrava da cena horrível do culpa do Ares, né? Que fez ele destruir a família dele num, numa, um devaneio doido dele pra cumprir as ordens do Ares, né? E foi intencional do Ares fazer isso, né? Mas ele dá um couro no Ares também. Dá um couro de todos os deuses gregos. Então, essa questão de impossibilidade tem a ver com coisas que são impossíveis num plot. Nesses plots que eu falei, você vê uma sequência de eventos que é racional. Tem plots que são irracionais. Eu creio que seja possível criar um plot irracional que seja divertido. Na comédia, por exemplo. Mas um plot de um drama tem que ser racional. As ações do personagem tem que fazer sentido. Se o personagem faz algo totalmente que não faz sentido, as pessoas vão falar, nossa, que bosta. As ações, por exemplo, do Walter White, elas fazem sentido porque o personagem ele é egocêntrico e maligno, né? Ao longo da história. Mas, enfim. Então, ele também cita o segundo tipo de criticismo de peça, teatro, seja lá que for, que ele diz, o Aristóteles, né, é o irracional. Então, essa história pode ser racional, né? Dependendo do nível de racionalidade que ela é feita, vai ser ruim. Algo que é harmful, né, que é doloroso, contraditório. Então, se você tem uma contradição dentro de um... Eu acho que uma contradição no Dragon Ball Super, que tem personagens mais fortes do que um que era citado como o mais forte no Z. Não, o Majin Buu é o personagem mais forte de todos. Porém aí tem outro nível. Depois eles adicionam outro universo, enfim. Tudo bem, fez a história, mas eu creio que poderia acabar no Z. Sem problema. No GT, né? Eu gosto do GT também. Eu não creio que o GT é episódico. Eu creio que ele é muito útil, na verdade. É um final ainda melhor. Quando criança eu gostava bastante do GT. E depois o último, que é mais polêmico, né? Contrário aos padrões artísticos, né? O que seria contrário aos padrões artísticos? Depende. No contexto de um filme, seria o que é cinematograficamente ruim. Então, se eu gravar um filme com o celular da Bic, não vai dar muito certo. Se eu gravar com todas as ferramentas IMAX no máximo, estilo Christopher Nolan no Oppenheimer, aí o negócio obviamente eu tenho que usar técnicas de cinematografia, de fotografia, cor, técnicas de cinematografia, de contar a história, de storytelling. São várias coisas, de arte design, música. Eu creio que a música às vezes é mais importante que a história. Eu não tô zoando um filme. É mais importante às vezes, porque a música dá atenção pra parte da história. Se você põe uma música ruim, você põe um axé numa luta lendária do Matrix, no final do Matrix, não vai dar certo. Não tem nada a ver. A música é uma música épica, né? Uma música de batalha. Quando um produtor musical faz uma música ruim pra um jogo, eu gosto, por exemplo, da música do Dark Souls, Final Fantasy. São músicas boas pra aquele contexto. As músicas do OST, né? As soundtracks do Dragon Ball original, né? Tipo, dá pra ouvir aquilo de boa enquanto joga um jogo, coisa do tipo. A OST do God of War. Enfim, você viu as OSTs do Hunter x Hunter, que são muito boas, né? E elas alimentam a entrega relacionada ao que você está fazendo, né? Não tem música na literatura, né?
um livro, um mangá. Mas num anime, num filme, numa série, é tão importante que até tem Oscars relacionados à música, né? Num filme, por exemplo. Alzheimer da vida. É muito importante e isso pode atrapalhar o filme. Já teve vezes que, por exemplo, no novo Samurai X. Novo anime do Samurai X pra terminar, né? Porque eu não gostei de assistir. A luta é legal e tudo, mas comparado ao anime original e aos filmes, né? A OST é tão bosta. Eu ouço a OST do Samurai X com frequência. A OST do novo é tão ruim. É totalmente fora do contexto do Japão feudal. Que simplesmente me dá ânsia de vômito de ver um anime. Então, é tudo legal, animação, história, mas a questão lírica, né? Que também ele cita na tragédia. E também é importante pra... Então, em resumo, esse livro ele tenta explicar, né? Quais são os aspectos principais de comédia, da tragédia e do épico. Ele foca mais na tragédia, né? E explicar a estrutura de como isso é feito. E não entender detalhes de como esse plot pode ser feito na prática, né? E os exemplos da Odisseia, da Ilíada e de outras histórias conhecidas, né? De Aquiles, de Édipo, enfim. Porém, eu creio que, por mais que ele disse que, no final, que ele falou de tudo que tinha pra falar sobre esse tema, eu creio que hoje em dia a gente pode expandir muito mais, né? Até porque a gente tem um número de gêneros muito maior que no passado, né? A gente tem gênero de ficção científica, gêneros relacionados à própria Japão feudal, China feudal, no caso de mangás, manhwas, né? O gênero Murin, que é muito conhecido, que é de artes marciais, os manhwas coreanos, né? Então a gente tem vários gêneros que são totalmente distintos e que tem a ver até com história, né? O Vinland, por exemplo, tem a ver com história regiões da Escandinávia. Kingdom, que tem a ver com a história da China. São os melhores mangás que eu já li também. Então, você tem uma série de tipos de forma de construção de história que são totalmente diferentes, né? E até, às vezes, para ensinar alguma coisa, né? Tem histórias que buscam ensinar física, química, como eu já vi também, através do uso de uma história, né? Então, eu creio que é um bom livro. Eu vou dizer que, por mais que pequeno, é um dos melhores livros que eu já li de Aristóteles, né? Embora ainda falta muito pra eu ler todos dele. Eu li alguns e eu creio que isso foi mais interessante, né? Eu creio que ele não foi episódico no lado que ele falou. Acho que não tem nada ali que ele falou que foi inútil, né? Você vê coisas ali que são muito como ouro, né? Você tem que ler e pensar um pouco no que ele disse. Que são coisas interessantes, né? O Aristóteles era muito bom sobre esse tema, né? Melhor do que em outros, né? Mas ele fala sobre outras coisas também, mas eu acho que eu dei um resumo compacto, mas ainda assim é, fala no geral o que ele diz, né? Provavelmente eu vou fazer outros episódios com outros livros de filósofos, né? Não necessariamente de Aristóteles. Principalmente nesse quesito, né? Sobre estilo, sobre retórica. Tem um livro do Cícero, por exemplo, que eu tenho que terminar. Tô tendo preguiça pra terminar, que é sobre retórica. Que seria muito importante, seria legal. Até porque vários desses livros são importantes para o nosso contexto aqui, né? Falar só sobre economia e ciência da computação não é o suficiente, na minha opinião, né? Tem vários outros temas que eu curto, como esse, e que é legal de gravar e falar sobre, né? Eu creio que qualquer pessoa que lê bastante mangá, filme, série, pode ler esse livro e começar a tentar estruturar o pensamento relacionado a como contar histórias, né? Ou como essas histórias funcionam, né? Até para um crítico literário, eu creio que é importante você ver alguns pontos dele, né? Relacionados a como as histórias funcionam, né?
A gente viu impossibilidade, irracionalidade, contradição, contradição para padrões artísticos, né? Então, o padrão artístico de um mangá é um. Para alguns mangás a arte não é importante, para outros sim, enfim. O Attack no Titan não tem uma arte tão boa quanto Her Summon. Her Summon tem uma arte monstruosa, né? Bakuman tem uma arte maravilhosa, por exemplo. All I Need Is Kill, do Takeshi Obata, que desenhou o mesmo do Bakuman, né? O professor de desenho, que era um espanhol, que estudou na Belas Artes, né? Ele falava que Takeshi Obata é um dos melhores mangakas da história. E realmente ele é muito bom. Você vê a arte do Vagabond do Takahiko Inoue, por exemplo. Uma obra-prima, né? Mas é estranho porque ele não fala aqui sobre isso, né? Mas no desenho, no mangá, a arte às vezes é mais importante que a história. Ou tão importante. Porque a arte em si é a história. Tem mangás que não tem falas, é só a arte, né? Então a gente tem a mistura da dicção, né, que ele cita, da escrita, do plot dessas coisas e tal, personagem, que é a parte literária. A gente tem a parte do desenho, né? Da entrega, da forma de entrega, que ela não é literária. É uma novela gráfica, né? Assim como os filmes também é assim. Que é uma coisa que não tinha na época da mesma forma. A gente vai ter uma combinação. Em jogos, por exemplo, a gente tem uma combinação de várias coisas, né? De música, arte, movimentação, interação 3D com o jogo, com a história, como The Last of Us, God of War, Ragnarok e outros. Então a gente tem hoje um grupo de coisas, né? Que tem vários subgêneros. Dead Space da vida, por exemplo, que tem histórias, todos os elementos que a gente viu. Opa, depois. Todos os elementos que a gente viu antes. Porém, ele tem uma estrutura muito mais complexa. Tem a música e a arte são tão importantes quanto a história para certos tipos de mídia, né? É isso. Eu espero que tenha sido útil esse episódio. Deixe seu comentário. Que episódio você tiraria do Avatar The Lady Aang? Ou outra série que você assistiu, né? Que você acha episódica no contexto de Aristóteles, né? Mas no fim é um bom livro.